Neste vídeo, iremos tratar de forma bem breve sobre a Revolução Constitucional do Estado de Israel. Esta, de forma ampla, trata-se do reconhecimento pela Suprema Corte israelense das leis básicas como superiores na hierarquia normativa às leis simples. No entanto, antes de se discorrer sobre a Revolução Constitucional, alguns aspectos devem ser abordados. Primeiramente, é notável dizer que, em 1949, com a Lei de Transição, o Conselho Provisório Judaico, o qual, segundo o plano de partilha da Palestina, recebeu o poder constituinte originário do poder mandatário, foi transformado no primeiro Knesset, o parlamento israelense. Assim, passou a acumular tanto o poder legislativo como o poder constituinte. Tal poder constituinte foi, a partir de então, transferido automaticamente de Knesset para Knesset. O Knesset, como poder constituinte, legislou ao longo do tempo 11 leis básicas, que posteriormente formariam separadamente o corpo da Constituição israelense. Essa decisão de dividir a Constituição em partes, no caso em leis básicas, é originada da Declaração de Hariri, datada de 1950. No entanto, essa declaração é omissa em relação a procedimentos formais e a limites materiais das leis básicas. Nesse contexto, ressalta-se algumas dessas leis. A Lei Básica ou Knesset de 1958, em seu artigo 46, estabelece um quórum mínimo para a emenda do artigo 4 da mesma lei, que trata do sistema eleitoral. Dessa maneira, é estabelecida a primeira barreira formal à atividade legislativa do Knesset. Já a Lei Básica, Dignidade da Pessoa Humana e Sua Liberdade, é a Carta de Direitos Humanos de Israel, embora tenha sido aceita parcialmente devido à oposição de setores conservadores da sociedade. Dada essa contextualização sobre leis básicas, aborda-se agora alguns modelos de controle de constitucionalidade. O modelo Cohen, surgido em 1953, foi o primeiro. Caracteriza-se pela interferência difusa da Suprema Corte israelense no poder legislativo, isto é, dava-se de forma indireta através do ataque a atos administrativos. Além disso, é marcada pela necessidade de se recorrer a princípios não escritos, a valores intrínsecos ao modelo democrático do Estado, dada a inexistência de limites formais impostos pelo Knesset enquanto poder constituinte criador de leis. Já o modelo Bergman, de 1969, surgiu em decorrência da Lei Básica ou Knesset, promulgada em 1958. Como vimos, essa lei instituiu o primeiro obstáculo formal para o sistema legislativo, e é a partir disso que a Suprema Corte irá exercer o controle de constitucionalidade. Inaugura-se assim a noção de Constituição escrita, e a Corte israelense passa a intervir diretamente nos atos do poder legislativo. No entanto, tal modelo se situa em um lugar intermediário, visto que há um limite, que é formal, mas não há um referente à matéria das leis. Por fim, há o modelo Banco Mizrahi, que irá impulsionar a Revolução Constitucional. Nesse modelo, em virtude da promulgação da Lei Básica Dignidade da Pessoa Humana e Sua Liberdade, de 1992, a Suprema Corte tem autoridade para intervir no conteúdo das leis, ou seja, são introduzidos limites materiais, e não só formais, à atividade legislativa, e a Corte israelense pode intervir em leis que ferem direitos e garantias fundamentais. No caso do Banco Mizrahi, que não pode ser detalhado aqui, devido ao tempo, o direito à propriedade estabelecido pela lei básica referida anteriormente foi considerado normativamente superior em relação às leis simples, sendo necessárias algumas condições para a violação de leis básicas. Assim, via de regra, a lei básica deve ser respeitada e só pode ser violada em algumas situações específicas. A partir desse momento, as leis básicas passam a constituir a Constituição escrita do Estado de Israel, inaugurada a Revolução Constitucional. Em suma, a Revolução Constitucional é fruto da promulgação da Lei Básica Dignidade da Pessoa Humana e Sua Liberdade, datada de 1992, e de um ativismo judicial da Suprema Corte. O jurista Gross critica o fato de ter sido justamente a proteção ao direito de propriedade que impulsionou a Revolução Constitucional, e que isso sugere uma tendência de diminuição da proteção aos direitos sociais em detrimento dos direitos econômicos de cunho liberal. Já também jurista Ruth Gavinson
Critica a ausência de Assembleia Constituinte de mecanismos de participação ampla, como plebiscitos populares, durante o processo. Destaca ainda a presença de discordâncias entre os próprios ministros da Suprema Corte. A verdade é que tal processo está longe de um consenso, e ainda há muitas discordâncias dentro da sociedade acerca desse tema.